Mas agora indo lá para a Argentina, Alan Gani. Vamos lá. Dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Ontem nós falávamos sobre a economia da Argentina. Você falou de um recuo que a inflação teve no mês de fevereiro, comparado a janeiro. Tanto é que o assunto era a taxa de juros do Banco Central, que caiu de 100% para 80% ao ano. Só que a inflação em 12 meses continua subindo na Argentina, né? Exatamente. Então, o que acontece, né? Tem uma desaceleração inflacionária na Argentina em curso desde dezembro. Dezembro, a inflação foi de 25%. Eu não estou falando no ano, não. Estou falando num único mês. Depois, em janeiro, 20% e agora 13%. Grandes números. Só que no acumulado, se a gente fizer os 12 meses anteriores a fevereiro deste ano, a inflação é de 276%, ou seja, é muita coisa. E o Banco Central da Argentina reduziu a taxa de juros, na minha visão, uma decisão equivocada de 100% para 80%. Por que eu acho equivocada essa redução? Por quê? A inflação ela está em 276% e os juros está em 80%, significa que a gente está falando de juros reais negativos. Na hora que a gente subtrai, né, juros menos a inflação, dá negativo. Então não faz muito sentido, apesar do governo conseguir algum sucesso na redução aí da desaceleração inflacionária. Porque quando eu falo que vai de 25 para 20 e depois para 13, Lívia, não é que caiu a inflação, significa que os preços estão subindo menos. Ou seja, em dezembro subiu 25, depois em janeiro subiu 20 e depois 13. Só que é subida em cima de subida. Exatamente. É muito 13 alto. em cima dos 25% que subiram no mês anterior. É igual a ideia dos juros compostos no cartão de crédito, é escalonado isso daí. Então o efeito é muito grande. Vamos ouvir o Cristiano Beraldo. Claro. Agora, Beraldo, você está nos Estados Unidos, em Houston, né? Exatamente falando. Por mais que lá há ainda uma preocupação com a inflação, que já diminuiu, né, Gani? Mas ainda há essa preocupação, chega nem perto de quase 300% ao ano. Está funcionando o que está sendo feito por Milei lá na Argentina, na sua opinião? Pois é, Lívia, bom dia, Alan. Essa é uma comparação interessante, porque nos Estados Unidos você tem um problema inflacionário, que foi bastante agravado desde a pandemia, mas a realidade da economia norte-americana revela, primeiro, pleno emprego, praticamente. Você não tem problema de desemprego, há um clima de prosperidade no país, ao contrário do que acontece na Argentina e também do que aconteceu no Brasil, Brasil e Argentina não foram chamados para essa festa da inflação alta nos Estados Unidos e na Europa, que decorre de um volume gigantesco de dinheiro que foi impresso para resolver a crise de 2008 e que ainda traz as suas consequências. No caso da Argentina especificamente, que é o tema da matéria, o Alan vai poder falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, a gente vê uma economia completamente desorganizada. E o desafio de Javier Milei é colocar minimamente os fundamentos em ordem, acabar com a festa da incompetência que existia na Argentina durante os governos de esquerda, para que a Argentina tenha condições de colocar em prática um plano que atraia investimentos externos, que possa trazer geração de riqueza para a economia, porque ela, da maneira que estava e da maneira que ainda está, apesar de sinalizações positivas, ela não vai conseguir resolver sozinha os seus problemas.